O livro de Gênesis é apenas um relato fictício. É verdade que Deus criou o homem? Moisés realmente escreveu Gênesis? Essas e outras perguntas serão respondidas aqui nesse vídeo. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel para continuar o nosso quadro que nós estamos fazendo um mini documentário sobre o Pentateuco. Desde já, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para não perder as próximas notificações e vamos lá, não esqueça de ficar até o final desse vídeo que hoje nós temos até participações especiais. Vamos lá, gente. Hoje eu vou falar aqui sobre o livro de Gênesis. Existem inúmeras perguntas que nos rodeiam sobre o livro de Gênesis. E antes disso, eu queria tecer alguns comentários aqui. Primeiro, a importância do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é tão importante que ele tem algumas doutrinas importantes para nós. Primeiro, foi até redundante agora, né? Criação, queda e redenção. Nós temos a criação da terra, da humanidade, né? A criação do homem, Adão e Eva. Nós temos a queda, quando o homem cai. Então nós temos a doutrina aqui que a partir de Adão todo homem é caído, todo homem é pecador, a doutrina da mortalidade, por causa de Adão o pecado entrou no mundo. Nós temos inúmeras coisas aqui só na queda, importantíssimo para nós. E nós temos a doutrina da redenção já em Gênesis. Primeiro, quando Deus ele tampa a nudez de Adão e de Eva não com folhas, mas com pele de animais. Aqui nós já temos o primeiro sacrifício, que era cobrir com folhagem apenas aquilo que o sangue do cordeiro pode tampar. Então, muita gente querendo cobrir com folhagem apenas aquilo que a graça de Deus pode cobrir, né? Mas, vamos lá, vamos continuar. Então, nós já temos aqui, e outra, a promessa messiânica de que viria alguém da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então, nós vamos ter a promessa messiânica, nós vamos ter a separação de uma nação, nós vamos ter muitos assuntos importantíssimos em Gênesis. A palavra Gênesis significa, né, princípio, no início, e no hebraico também é Bereshit, que é no princípio, que são as primeiras palavras do livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro livro do Pentateuco e é atribuído a autoria a Moisés. Outra coisa, teologicamente, todo cristão deve ler Gênesis como um livro teológico. Outra coisa, né? Nós temos que ler todos os livros sobre a ótica de Cristo. Isso é uma chave, muitos dizem chave hermenêutica, as pessoas não gostam, alguns outros teólogos não gostam que chame disso. Tá bom. E existem inúmeras divergências sobre isso, mas o ponto pacificado é, todos os livros da Bíblia apontam para Cristo, inclusive no Antigo Testamento. Então, quando Gênesis foi escrito, quando Gênesis foi confeccionado, Moisés não queria falar cientificamente sobre a criação. Ou, se você tem ainda dúvidas sobre a autoria mosaica, o autor de Gênesis não queria demonstrar a teologia ou a doutrina da criação ou demonstrar ou provar o criacionismo. Não. Ele queria falar, transmitir um ensino, um tratado teológico. E por Gênesis pertencer à Torá, ele queria, podemos dizer, transmitir uma instrução. Instrução é essa que fala sobre uma promessa. Instrução é essa que fala sobre o início. E eu poderia falar aqui inúmeras coisas, mas por causa do tempo, não vamos ficar falando sobre o assunto. Outra coisa que nós temos que entender a diferença entre literal e literário. Gênesis é um livro que deve ser interpretado literário, assim como todos os livros da Bíblia. Tem partes que são literais e tem partes que não são literais, assim como Cantares de Salomão, assim como Salmos,
Provérbios, próprio Jesus, quando ele fala eu sou a porta, não quer dizer que ele é uma porta de madeira, mas Jesus está falando que ele é o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva à salvação. Então, em fato de quando nós termos a ótica de que o livro de Gênesis é literário e não 100% literal, já muda muita coisa. E aí eu não quero defender nenhuma visão, até porque eu, por exemplo, acredito nos 6 dias literais da criação. Eu sou criacionista em grande parte dos teólogos, mas eu estou falando que na hora de interpretar, se você for interpretar literalmente, ao pé da letra, a ordem dos acontecimentos, você vai ter um problema. Por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, Deus fala sobre a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, quer dizer que ele está criando de novo? Não. Capítulo 2 vai estar recontando a história de uma forma diferente. Por isso que você não pode pegar o livro de forma literal, mas levando ele em conta de uma forma literária. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante é a autoria mosaica. Não tem como entender Êxodo sem ler Gênesis. E isso quem está falando não sou eu, é Asher Júnior, e em seu livro Merece Confiança o Antigo Testamento. Inclusive, tem muitos vídeos meus falando sobre esse livro aqui. É um livro importantíssimo para que você quiser entender a confiabilidade da Bíblia, a confiabilidade do Antigo Testamento. E a prova disso que a autoria mosaica, ou se você não quer entender, defender a autoria mosaica, vamos defender o seguinte: o mesmo autor do Êxodo é o mesmo autor de Gênesis. E isso é ponto pacificado. Quer que eu te mostre apenas uma prova? O início do livro do Êxodo, ele começa com a partícula hebraica e, dando a noção que se trata da continuidade de Gênesis. Assim como Atos dos Apóstolos fica claro que é uma continuação do livro de Lucas, Êxodo fica claro que é uma continuação do livro de Gênesis. Você pode até duvidar da autoria mosaica do Deuteronômio, você pode até duvidar, sei lá, de Levítico, mas você não pode duvidar nem de Êxodo, nem de Gênesis, por causa dessa continuidade entre esses 2 livros. E ainda falando desse termo aqui, é um termo que vai se repetir em Gênesis e vai aparecer em Êxodo também, é o termo Toledot, que é geração ou gerações, que é Toledot. Esse termo fala sobre as genealogias. E justamente por causa da expectativa messiânica, nós vamos ter esse foco nas genealogias. Tanto por causa da expectativa messiânica e uma genealogia focada para a aliança, tanto como em uma preservação de historicidade. E isso também comprova a confiabilidade e autoria mosaica de Gênesis e do Pentateuco. Então, esse termo aqui é importantíssimo para nós entendermos o livro de Gênesis. E temos alguns pontos também que nós devemos entender mais, que é a antiguidade da raça humana. A raça humana é antiga, independente se você é da perspectiva da Terra Nova, da Terra Antiga, acredito que a Terra tem milhões de anos, 6 mil anos, seja lá com a sua visão. A antiguidade da Terra é defendida em Gênesis. Outra coisa é a historicidade de Adão. Eu quero deixar um ponto só para falar sobre isso, sobre a historicidade de Adão. E Romanos capítulo 5 fala: por um homem só entrou o pecado no mundo. Ou seja, Paulo deixa claro que por meio de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Para Paulo não há dúvida da evidência que houve um homem criado à imagem e semelhança de Deus. E esse homem é Adão. Ele dá o nome de Adão. Outro ponto, outro texto que corrobora para isso é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu
em transgressão. Não há dúvida que os autores do Novo Testamento aceitavam a historicidade literal de Adão e Eva. Como eu já falei, existem pontos que não são literais na Bíblia. E nós temos que entender a Bíblia como um livro literário, que não é 100% literal, como o livro de Apocalipse, por exemplo. Não é 100% literal, mas existem pontos que são literais e fica claro as evidências. E um deles é a historicidade de Adão e Eva. Os escritores bíblicos, os autores bíblicos, o próprio Cristo, eu não vou ficar falando várias referências sobre o assunto, aceitavam e acreditavam na historicidade de Adão e Eva. Noé e o dilúvio também é um ponto pacificado que Noé e o dilúvio aconteceram. Noé foi um agente usado por Deus, inclusive é citado por Jesus, como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, é citado em Hebreus e mais outras referências que eu poderia falar aqui sobre a historicidade de Noé, crendo você ou não. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui falando só sobre isso. Não sei se é aqui ou se é no Fatos Impressionantes da Bíblia, mas eu vou deixar aqui o link na descrição, um vídeo que eu tenho falando só sobre Noé e o dilúvio. Próximo ponto que nós vamos falar é sobre Abraão e os patriarcas. Por meio de Abraão, Deus vai firmar uma aliança. Por meio de Abraão, Deus vai estabelecer um pacto com o povo. E eu não vou falar isso, tem a contribuição de um teólogo, amigo meu, vai estar somando aqui hoje com a gente no canal para falar um pouco mais sobre a vida de Olá, meus Abraão. irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Michel Souza. E nesta manhã quero falar-lhes acerca das preciosas lições da vida de Abraão. Em Isaías capítulo 51, versículo 2, somente a parte A diz assim: Olhai para Abraão, vosso pai. Olhai para Abraão, vosso pai. Abraão é o pai das três maiores religiões monoteístas do mundo, as quais são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão nos traz preciosíssimas lições a respeito da sua história, da sua vida e da sua pessoa. Abraão era uma pessoa convicta, pois quando Deus o chamou, ele não titubeou entre dois pensamentos, ele não teve dúvida em seu coração, mas ele creu que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era o que estava falando com ele. E ele creu. Ele teve fé neste Deus e ele confiou nesse Deus. Tanto que Deus o chamou para um lugar desconhecido e ele não teve nenhuma sombra de dúvida. Ele somente creu e foi para um novo estágio da sua vida, que é o estágio da obediência. A fé, a confiança, a convicção de Abraão em Deus o levou a obedecê-lo cabalmente. Podemos ver um exemplo disso quando Deus pede para que ele sacrifique o seu filho Isaque. E depois de tudo pronto, quando ele está prestes a sacrificar seu filho, o anjo intervém dizendo que aquilo era somente um teste e Abraão foi aprovado no teste devido à sua obediência, provendo Deus um cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Abraão também nos é um exemplo de confiança nas promessas de Deus. Porque Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tu serás uma bênção. Então a bênção estava com Abraão. A bênção não estava em um lugar geográfico, mas estava na pessoa de Abraão, porque Deus o tinha abençoado. Podemos ver isso no episódio em que os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão discutindo. E Abraão chama Ló para um diálogo e ele diz: se você decidir para um lado, eu irei para o outro. Abraão abre mão de um direito chamado gerontropia, que era o direito de decisão do mais velho. Era um direito dado a Abraão dentro do Código de Hammurabi, que eram as leis que regiam os tempos de Abraão. Então, esse código
de Hammurabi e essa lei da gerontropia dava o direito a Abraão de decidir, mas Abraão abre mão desse direito e deixa Ló decidir. Ló vai para as campinas do Jordão, Abraão vai para o deserto e no deserto Abraão é abençoado. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. E essa confiança lhe trouxe não somente essa, mas outras inúmeras bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão também foi um cara hospitaleiro. Vocês vão lembrar que no capítulo 18, ele recebe o próprio Senhor e anjos em sua casa. Ele recebe o próprio Senhor e anjos em sua casa. E nessa visita, devido à hospitalidade de Abraão, ele recebeu uma palavra de que ele seria realmente pai e que Sara, sua esposa, seria mãe, sendo ela estéril. Tanto que ela riu, e o Senhor falou que tanto ela riu como Abraão riu, e por isso o nome do menino se chamaria Isaque, que significa gargalhada, risada, sorriso e etc. Abraão também é conhecido por ser uma pessoa de aliança com Deus. Aliança com Deus. Vocês vão lembrar de um texto bíblico que vai nos falar que quando Deus fala com Abraão, Abraão pega ali uns animais, parte ao meio, separa os animais, pega umas aves. As aves ele não parte, ele coloca mais à frente desse sacrifício. Vem as aves de rapina, ele vai ali enxotar, expulsar aquelas aves de rapina. Ele dorme, tem um sonho bem tenebroso, porque Deus mostra para ele o que ia acontecer com o povo lá no futuro, o povo já dele, a geração já dele. Deus fez uma aliança com ele mesmo para abençoar Abraão. Outra lição importante que Abraão nos deixa é a lição da intercessão persistente. Vocês vão ver isso no episódio lá antes da destruição de Sodoma e Gomorra, em que ele dialoga com o Senhor várias vezes. Então, isso nos mostra que devemos ser intercessores persistentes, perseverantes, orando para que Deus poupe as nações por causa dos justos cristãos que estão na terra pelejando pela obra de Deus. Abraão foi um exemplo de confiança e perseverança em Deus, porque Deus lhe prometeu ser pai de uma grande nação. Sua mulher estéril, e ambos eram avançados em idade. Ele recebeu essa promessa com 75 anos de idade. E essa promessa se cumpriu muitos anos depois. E isso mostra um exemplo de fé, confiança e perseverança na promessa de Deus. Abraão viu 2 filhos, um que não é o da promessa, Ismael, e o outro filho, Isaque, o filho da promessa. Certo? Após a morte de Sara, Abraão teve outro relacionamento e tiveram outros filhos. Mas somando todos esses filhos, ainda não dava uma grande nação. E essa é uma das mais importantes lições que temos de aprender com o patriarca Abraão. É que existem promessas que Deus fez para nós que não se cumprirão na nossa vida e nem na nossa história, mas que elas serão cumpridas na vida dos nossos descendentes. Porque de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio os 12 filhos com a menina de Diná 13, e dos 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel, que aí sim, muitos anos depois, se tornou uma grande nação. As preciosas lições da vida de Abraão: fé e confiança em Deus, obediência, paciência, hospitalidade, intercessão, aliança com Deus. Além de Abraão, nós temos outra figura importantíssima surgindo no livro de Gênesis. E o seu nome é Melquisedeque. E agora nós vamos ter outra participação de um teólogo falando sobre o ministério e a história de Melquisedeque. Olá, tudo bem? Me chamo Patrick Wallace, sou bacharel em teologia. O intuito desse vídeo é falar um pouco sobre a respeito de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Você já ouviu falar? Você sabe quem é?
Ele era um rei de uma cidade chamada Salém, que acredita ser posteriormente ser Jerusalém. Logo, Melquisedeque significa rei de justiça. E a sua cidade significa paz, segurança e pacífico. As escrituras não incluem muitos detalhes sobre o contexto da identidade de Melquisedeque. Entretanto, sabemos que através de Gênesis capítulo 14, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, que é peculiar, que não houve na história bíblica alguém que desempenhasse essa dupla função de rei e sacerdote. Muitos estudiosos acreditam que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, por combinarem as mesmas funções. Em Salmos 110, é a única aparição de Melquisedeque no Antigo Testamento. Um salmo dirigido ao povo de Deus. Nele, promete trazer vitória na batalha e estabelecer o rei como um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Já conseguiu ver alguma correlação? Isso, dentro desse período do Salmo 110, é por um tempo vindouro, o que ainda vai acontecer. O salmista, então, declara que Deus estará à direita do rei, usando-o para trazer um julgamento sobre as nações. Já no Novo Testamento, Melquisedeque é citado e encontramos ele em Hebreus capítulo 5. Uma citação do Salmo 110, versículo 4. O escritor cita a passagem para afirmar que Cristo foi nomeado como sumo sacerdote celestial, sendo esse aperfeiçoado, e tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecerem, sendo designado por Deus o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 7, há uma aparição de Melquisedeque. Ele será um sumo sacerdote superior à tradição levítica, ou seja, o sacerdócio levítico, aonde a correlação não está ligado à sua descendência, mas sim pelo modo de vida e a qualidade de vida na qual Jesus Cristo foi estabelecido, a qual a tradição levítica, né, a tribo de Levi, sabemos que contém muita imperfeição. Já o sacerdócio, através de Jesus Cristo, ele foi perfeito. Hebreus capítulo 5, 6 e 7 descrevem a supremacia de Jesus Cristo como sumo sacerdote. Você que gostou desse vídeo, continue nos seguindo. Você que gostou desse conteúdo, continue trazendo mais dúvidas para que nós consigamos esclarecer para mim e para você. Para terminar, não podemos deixar aqui de falar alguns pontos. Primeiro, a sequência das narrativas da criação se harmoniza em linhas gerais com os dados geológicos. Esse é ponto pacificado. Segundo, os 6 dias, há quem defenda que seja literal e há quem defenda que seja alegórico. E temos 2 linhas, né, de visões, quem acredita que é literal e quem acredita que é alegórico. Archer Jr., que é o que escreve Merece Confiança no Antigo Testamento, fala que trata a questão da evolução no relato da criação e conclui que para o cristão convicto, leal às Escrituras, não é possível acreditar na evolução em sentido estrito. Página 108 do seu livro Merece Confiança no Antigo Testamento, ele fala: para o cristão, não há outra alternativa a não ser reconhecer a seleção natural como sendo a seleção divina, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Então, se você creu que Cristo ressuscitou, se você creu que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Cristo reviveu, que Cristo nasceu de um nascimento virginal, não tem por que você não crer na criação do mundo, não tem por que você crer na criação do homem, não tem por que você crer no livro que foi escrito no livro de Gênesis.
E no próximo assunto, no próximo vídeo, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre o livro do Êxodo. Então, quero te convidar a continuar aqui, que está muito bom. Outra, se quiser seguir os nossos amigos aí que estão participando nas redes sociais, eu vou deixar os links deles na descrição. São teólogos importantes, renomados, que podem estar ajudando o seu ministério. Vou deixar o link deles, o telefone para contato na descrição, para você que quiser. E se ficou ainda alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.